Ah, Shalom a todos, muito bom dia nesse domingo. Vamos examinar aqui a palavra de Deus em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 21, que diz assim: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. O que quer dizer? É que pela fé nós devemos mover. José, contamos a história do José do Egito. Quem foi José do Egito? José do Egito, ele foi um grande sonhador. Ele, na adolescência, quando criança, ele era um excelente sonhador. Ele era visitado por Deus através dos sonhos e Deus mostrava para ele o futuro. E ele não se movia pelo que ele sentia, e sim pelo que ele cria. Ele tinha muita fé, assim como os demais heróis da fé. Mas por ele ser jovem, ele, na imaturidade, né, como todo adolescente, como toda criança, ele saiu espalhando a promessa que Deus tinha dado para ele. E aquilo causou inveja, causou desejo de que ele não existisse mais. E os irmãos deles arquitetou, porque ele era mais amado do pai dele, né, por conta de ser filho da velhice. E os irmãos dele arquitetou o quê? A destruí-lo, a matar. Tanto ele como pessoa, como os sonhos dele. Mas sabemos que quando Deus tem um plano com a nossa vida, um plano com a gente, independente do quem quer nos destruir, né, se é de casa, se é de fora, qualquer tipo de batalha, nós não movemos pelo que sentimos, e sim pelo que acreditamos. E José continuou servindo a Deus. Ele foi visitar os irmãos a pedido do pai, porque era obediente, e lá eles arquitetaram matá-lo. Porém, como era plano de Deus, ele ficou numa cova e depois foi vendido para o Egito e depois foi servir na casa de um dos grandes de Faraó. E lá, porque ele tinha a essência do Espírito Santo de Deus e porque ele continuava orando, continuava adorando, continuava buscando, continuava acreditando num Deus que tudo pode, o que aconteceu com ele? Ele foi colocado como maioral, colocado como governante. E ele foi colocado como governante, cuidando da casa, né? Cuidando dos interesses do seu senhor e sendo um dos melhores funcionários, fazendo tudo com excelência. Por quê? Porque ele se movia pelo que ele acreditava. Então ele estava longe da sua família, longe dos seus irmãos, longe do seu pai. Ele poderia alimentar a raiva, ódio, rancor, né? E poderia estar reclamando: Deus, por que eu estou aqui? Eu contei um sonho e esse sonho foi tu que me deu, essa promessa foi tu que me deu, e por que eu estou aqui? Mas ele não fazia isso. Ele continuou servindo, continuou adorando, continuou buscando e foi ali na terra estranha o seu melhor. Agiu como um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Senhor. E mesmo assim, por ele ter a essência de Deus, por ter a beleza, por ter a espiritualidade, a esposa daquele seu senhor ficou de olho nele e quis que ele dormisse com ela, que ele traísse, né? Que ele traísse o seu senhor, que ele tivesse relacionamento com ela. Porém, ele, sabendo dos princípios, conhecendo os mandamentos, conhecendo a lei de Deus, o que ele fez? Não aceitou. E isso criou um sentimento naquela mulher de rejeita, né? De inferioridade. E ela não aceitou aquilo e arquitetou contra ele. E ele poderia ter sido prudente, assim como deveríamos ser, e não ficar na casa sozinho junto com aquela mulher que já era um perigo para ele. Mas ele ficou. Mais uma vez, ele não teve a prudência, não teve
a malícia. E nas vezes a gente precisa ter, porque a Bíblia ensina a gente que a gente tem que ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Mas Deus mesmo assim o guardou. E ali ele não deitou com aquela mulher, porém ela tomou a roupa dele, e como estavam só os dois ali, ele foi acusado por um ato que não fez. E foi preso. Por quê? Mesmo o esposo dela querendo acreditar nele, porque sabia que ele era um homem íntegro e que não tinha motivos, mas teve que acreditar nela por quê? Porque ela tinha provas na mão que ele tinha violado ela. Ele ficou lá na cadeia, né? A gente entende que ele ficou sem se barbear, sem cortar cabelo, assim como todo prisioneiro fica, né? Perde o seu direito, perde muitas vantagens que a gente tem quando a gente tem liberdade, que às vezes a gente não dá valor. Mesmo assim, continuou ele servindo a Deus, continuou ele adorando, continuou ele louvando, continuou ele buscando, continuou ele orando. E foi ali que ele interpretou os sonhos de 2 servos de Faraó. Interpretando os sonhos, ele fez o quê? Quando você tiver, né? Porque a sentença foi de morte, mas o outro a sentença era de vida, e de sucesso, e de prosperidade, e de bênção. E aí para aquele ele falou, quando você estiver lá junto do teu rei, lembra de mim que estou aqui e estou injustamente. Então ele confiava em Deus e confiava nas estratégias que Deus iria usar. E o que ele fez? Ele foi esquecido, mas ele pediu que lembrasse dele. E ali, depois de um bom tempo, porque ele ficou 2 anos preso, aquele rei, o faraó, teve um sonho, um pesadelo, e que perturbava. Os magos não interpretavam aquele sonho, os adivinhos não interpretavam, mas existia um hebreu lá preso injustamente que interpretava sonho porque tinha o Espírito de Deus, assim como nós. Assim como nós sonhamos, assim como nós recebemos promessas, assim como nós temos um Deus em nós, né? Um Espírito que é emprestado de Deus, que faz para nós tudo aquilo que a gente precisa, interpretar sonho, revelações e bênçãos. Esse é o nosso Deus. Mas ele foi lembrado. E aí ele foi diante de Faraó. Aí o que Faraó deu de ordem? Né? Qual que era a ordem? Coloque um anel, um cordão no seu pescoço, barbeie, corte o cabelo, deixe ele cheiroso e traga ele para mim. Porque ele estava onde? Na cadeia. E ele veio na presença de Faraó, e quando o Faraó contou aquele pesadelo, aquele sonho, ele interpretou. E ele não recebeu a glória. Ele falou, o Deus que eu sirvo, o Deus do céu e na terra, o Deus do antepassado, ele revela sonhos. E ali ele interpretou lindamente aqueles sonhos e as estratégias. E Faraó perguntou para ele, então, aonde eu acho, o que eu faço para resolver essa questão? E naquele momento ele foi colocado como governador. E ele só não era igual ao Faraó quando o Faraó estava no trono. Porque se o Faraó não estivesse no trono, ele era igual ao Faraó. Ou seja, de prisioneiro, ele virou governador. E um dos homens mais poderosos. Porque até mesmo o Faraó, quando vinham para ele fazer algumas perguntas, quando vinham questionar alguma situação, e ele falava, vai falar com José. Então olha o trabalho que o nosso Deus faz. Olha como o cuidado de Deus para conosco. Ele promete e ele cumpre. Ele prometeu lá na infância para José, do Egito, e ele cumpriu na vida adulta, e ele com 30 anos ele virou o quê? Governador. Por quê? Porque ele não deixou jamais a essência do Senhor. Não deixou de exalar o perfume do Senhor. E por onde ele passava, independente se ele estava sofrendo ou não, independente se ele estava sofrendo injustiça, se ele estava sofrendo num calabouço, se ele estava sendo acusado indevidamente, ele confiava no Senhor, confiava na providência de Deus, confiava no amor de Deus, confiava no resgate de Deus, confiava que as promessas do Senhor haveria de se cumprir. E cumpriu. Ele virou governador, depois ele se encontrou com seus irmãos, depois ele se encontrou com seus pais, e aí nesse versículo que lemos aqui, em Hebreus, já no Novo Testamento, mais de 3.000 anos depois do ocorrido, e ainda hoje, 2023, né, que até o próprio Cristo veio, ele
continuou sendo lembrado. E por quanto tempo vai continuar sendo lembrado? Por quê? Porque ele escreveu o nome dele na história. E por quê? Porque foi fiel ao Senhor. Ele deu o ultimato da saída do povo do Egito, ou seja, da saída do povo da escravidão, que ele não viveu, mas saberia que iria acontecer. Então tudo isso é o quê? É os caminhos do Senhor. Deus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então ele cuida de tudo, cuida de nós, cuida das nossas pelejas, e ele promete, cumpre, e ele é o Deus da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Quem está com Deus está com tudo. Então José estava com Deus, José vivia com Deus, José morreu com Deus. Então ele foi farto de dia, ele teve a presença dos seus irmãos, a Bíblia, para depois quem quer entender, é só ler Gênesis, que tem a história de José todinha. Ele não acusou os irmãos pelo mal que tinha feito a ele, pelo contrário, abençoou todos da sua família, ele multiplicou, deu uma direção. Aliás, ele foi um grande salvador na época. Por quê? Porque o povo estava se desviando dos caminhos do Senhor, o povo estava perdendo a essência do Senhor, e ele, com o plano de salvar toda a terra do Egito, também salvou todos ao redor e virou uma grande potência. E hoje estamos aqui graças a esse feito, graças a esse José que foi obediente, que foi santo e que buscou, mesmo nas suas dificuldades, nas suas limitações, não se mover pelo que sentia. Ele não se moveu pelo que sentia, mas se moveu pelo que acreditava, se moveu pelo que ele sonhava, se moveu pelo que ele sabia que existia um Deus no céu. E nós também temos essa certeza, porque somos compostos de corpo, alma e espírito. E o nosso corpo veio da terra e vai voltar para a terra quando a gente tombar a sepultura. A nossa alma é a única coisa que nos pertence a nós. E o nosso espírito, que é emprestado de Deus, que é o ponto de conexão com Deus. Então, quando esse espírito sente a presença do Senhor, num louvor, numa oração, num momento aí particular, ele se conecta com Deus. E às vezes a gente não entende. Poxa, por que um assassino, do nada ele vira um crente? Porque um assassino do nada ele se transforma? Porque uma pessoa que fazia tanta coisa errada, ela se transforma? É porque esse ponto de conexão, que é o Espírito que Deus depositou em nós, se conecta com o Espírito de Deus e pronto. É a fagulha para acontecer tudo que precisa acontecer. Porque tudo é planos de Deus, tudo é vontade de Deus. E Ele é onisciente, onipresente, Ele é o nosso Deus. E é essa palavra de hoje, José do Egito. Deus que abençoe a você, saúde, paz e prosperidade.